Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite a todos, meu caro irmão, minha cara irmã em Cristo. Eu sou Reginaldo Bernardi, esse é o nosso canal Dicas da Fé Católica. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Ontem nós retomamos uma caminhada que nós já havíamos começado há algum tempo e nós paramos, né? Estávamos caminhando dentro do estudo sobre o catecismo da Igreja Católica, não é? Então, ontem nós conversamos um pouquinho a respeito do surgimento do catecismo da Igreja Católica, né? Por que esse documento foi feito? Falamos também, é claro, dentro desse contexto, do catecismo romano, né? Que teve vigência na Igreja durante 400 anos, né? Depois da Reforma Protestante de Martinho Lutero, desencadeada em 1517. Passado algum tempo, começaram a haver dúvidas na igreja, né, a respeito da fé, divergências também entre fiéis e clérigos, né, e foi necessário convocar um concílio ecumênico, o Concílio Tridentino, o Concílio de Trento, que durou 18 anos, um dos maiores concílios da igreja. E depois desse concílio, né, fizeram o catecismo romano, que reinou 400 anos, teve vigência de 400 anos dentro da Igreja Católica até o Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II, também mesma coisa, começaram a surgir dúvidas, divergências, né, entre clérigos e fiéis. E o Papa, junto com os cardeais, elaboraram o Catecismo da Igreja Católica, que foi publicado em 1992. Falamos também um pouco sobre o conteúdo dessa maravilha que a Igreja tem, que é o Catecismo da Igreja Católica. Bom, o conteúdo dele são as nossas lexes, a lexis da fé católica, a lexis divina, o nosso Lex Credente, que é o credo niceno-constantinopolitano, a nossa profissão de fé, né? Que é dogmática, claro. O nosso Lex Orandi, que é o que nós rezamos, né? A oração do Pai Nosso. 7 pedidos do Pai Nosso. Também tem a Lex Celebrandi, que são os nossos sacramentos, nossa Santa Liturgia, né? Tudo aquilo que nós celebramos, e a Lex Vivendi, que é como o católico deve viver, como o católico deve se comportar. Tudo isso é a Lex Vivendi embasada nos 10 mandamentos da lei de Deus. Tudo isso está desdobrado aqui nesse documento chamado Catecismo da Igreja Católica. Por que mudou do catecismo romano para o catecismo da Igreja Católica? Como eu já expliquei ontem. Muitas novidades. O catecismo romano é de 1517 até o Concílio Vaticano II, pouco depois do Concílio Vaticano II. Né? Então, veja, uma coisa antiga. Surgiram novidades, como, por exemplo, bebês de proveta, células-tronco, etc, etc, né? Células-tronco é uma coisa mais adiantada, mas muitas novidades, tecnologias surgiram. Então, foi necessário não excluir coisas, mas incluir alguma coisa na moral católica, tá? Para dar um norte, um discernimento, né, para a nossa fé. E por isso foi criado o Catecismo da Igreja Católica. Aí muitos estão com medo, muitos hoje estão com medo, né? Aquele novo cardeal do Papa Francisco, estão falando assim, cardeal quer mexer no catecismo. Só que tem dogmas. Nos dogmas, não podem mexer. Não pode. Se mexerem nos dogmas, está errado. Está errado, vai dar confusão na igreja. Não pode mexer nos dogmas. Mas questão de moral, se surgirem, e surgiram novidades, né? Hoje em dia tem a questão da ideologia de gêneros, tem a questão de muitas coisas que vão contra a moral católica. Então,
se quiserem colocar alguma coisa para defender a fé católica, para, enfim, dentro da moral católica, dizer que é errado essas coisas e incluírem algumas coisas a respeito disso no catecismo, eles podem fazer, né? Então, fiquem tranquilos. Na dogmática, eles não vão mexer, tá? Bom, mas o nosso assunto hoje é a pessoa de Deus. Porque o nosso Catecismo da Igreja Católica começa, seu primeiro capítulo, né, as suas primeiras páginas, a respeito do nosso credo apostólico, nosso creio. O nosso creio começa dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nosso assunto de hoje é Deus Pai. Então, a pergunta que eu faço para despertar curiosidade em vocês, para vocês me aguentarem nessa aula. De onde veio Deus? Quem foi que criou Deus? Tá? Então, perguntas assim provocativas para te manter aí, tá bom? Mas antes de tudo, vamos começar rezando, porque na nossa vida, no nosso dia a dia, sei lá, no nosso trabalho, na escola, todos os nossos afazeres, atividades, nada podemos fazer sem antes começar rezando. Ao levantar, temos que começar rezando. Quando formos dormir, temos que dormir. Não durmamos antes de rezar. E não nos levantemos antes de rezar, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por ti, Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos a Maria, mãe de Jesus, né? Mãe de Jesus e nossa, para que interceda por essa aula, para que produza frutos em mim, em você, em nós, né? Que possamos receber muitas graças e o dom de guardar, o dom de anunciar, o dom de guardar no coração as coisas de Deus, o dom de anunciar as coisas de Deus, né? E o dom de aprender também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, patrono da Igreja Universal, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, intercede, roga por nós. Continuaremos, ou melhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nosso assunto é Deus. Então, quem criou Deus? De onde Deus veio? Quero começar com a passagem da sarça ardente, aonde Moisés tem o seu encontro com Deus, né? A pedido, Deus pede a Moisés que vá até o faraó. No contexto, todo o povo de Deus estava escravo no Egito. Então Deus pede que Moisés vá até o Egito para libertar aquele povo e levar esse povo até a terra prometida. Bom, ponto. Só que Moisés sabia que na terra do Egito, no Egito haviam muitos deuses, entre aspas, né? Aqueles deuses egípcios, o deus Sol, tinha Deus para tudo, né? Deuses com Deus com D minúsculo, né? Então,
Moisés pensou assim, poxa, eu preciso perguntar o nome dele, né? Para dizer para o faraó quem ele é, porque eu vou lá pedir para libertar o povo. Então, Moisés pergunta a Deus, quem devo dizer que o senhor é? Qual que é o teu nome? O que eu devo falar? Qual o nome que eu devo falar para o faraó? Qual que é o seu nome? E Deus disse, diga ao faraó que eu sou. Eu sou. Caríssimos, eu sou, traduzindo, eu sou, Deus ali revela o tetragrama sagrado para Moisés, que, traduzindo para a nossa língua, significa Javé. Significa aquele que é. Significa assim, nós seres humanos, nós dependemos de tudo. Nós dependemos, por exemplo, do nosso pai, da nossa mãe, para termos vindo ao mundo, né? Se meu pai não, por exemplo, se o meu pai não tivesse conhecido a minha mãe, eu não estaria nesse mundo. Se não tivesse um autor e uma gráfica, ou melhor, uma editora para fazer o Catecismo da Igreja Católica, nós não teríamos ele impresso. A palavra eu sou significa aquele que se basta a si mesmo, ou seja, não precisou nem de nada e nem de ninguém para vir à existência, ou seja, ele sempre existiu, aquele que sempre existiu, aquele que não depende de nada. Então, esse é Deus. Então, caríssimos, Deus nunca teve Deus que eu digo Pai, Filho e Espírito Santo, os três, tá? Nunca tiveram um começo e nunca, graças a Deus, nunca terão um fim. Diferente de nós tivemos um começo, nós dependemos de Deus para vir ao mundo, de pai e mãe para vir ao mundo. Deus independe dessas coisas. Certa vez, um grande teólogo disse assim numa palestra que eu vi, uma aula que eu assisti, ele disse assim, a melhor definição de Deus, a ausência total de imperfeição. Por quê? Porque ele sabia que Deus é um espírito perfeitíssimo. E aquele que é perfeito não depende de nada e nem de ninguém. Tá bom? Esse é Deus. Eu quero ler aqui, na página 23, quem tem o Catecismo da Igreja Católica, alguma coisa sobre Deus, tá bom? Nós vamos para o parágrafo 32, 31, 32 e 33, na página 23, tá bom? Acompanhem comigo. Página 23 do Catecismo, parágrafos 31, 32 e 33. Vou ler aqui, depois nós comentamos, tá bom? Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus. Não no sentido de provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Estas vias, para chegar a Deus, têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo, a partir do movimento e do devir da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se chegar a conhecer a Deus como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhe deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também
a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto humano, através de suas obras, desde a criação do mundo. Então veja, a igreja diz que nós podemos, o catecismo da Igreja Católica está dizendo que nós podemos chegar ao conhecimento de que Deus realmente existe, com o nosso intelecto, vendo a natureza, vendo o macro, o microcosmos, né? Nós podemos chegar ao entendimento de que Deus existe. Nós não podemos compreender Deus. Porque se compreender, caríssimos, olha, prestem atenção nisso. Se um dia chegarmos a compreender o que é Deus, Deus não seria aquele Deus infinito que é. Seria um deusinho desse tamanho, com D minúsculo, se coubesse na nossa cabecinha de ser humano, de capacidade de 5, 10% de raciocínio do seu cérebro. Não cabe na nossa cabeça. Mas nós podemos chegar ao conhecimento de que Deus existe, sim. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo isso. Por exemplo, eu quero falar um pouquinho agora do micro e do macrocosmos. O que é o micro e o que é o macrocosmos? Bom, caríssimos, o macrocosmos a palavra cosmos significa belo, mas o cosmos é o universo. Tudo é criação de Deus. O macrocosmos é o universo. E o microcosmos são as coisas biológicas. Por exemplo, o nosso corpo, a microbiologia do nosso corpo, por exemplo. Tudo criação de Deus. E se formos estudar isso, nós chegaremos ao conhecimento de que Deus existe. Por exemplo, começando a falar aqui um pouco sobre o macrocosmos. Por exemplo, nosso planeta, a Terra, ele é ideal para a existência do ser humano. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade é ideal. Se a nossa gravidade fosse mais pesada, ou andaríamos se arrastando por aí, né? Ou bem curvadinho, né? Ou se a gravidade fosse um pouco mais leve, ou não tivesse gravidade, nós levitaríamos como na Lua, etc. A gravidade lá em Júpiter, por exemplo, é pesada. Lá você tem que andar ou curvadinho ou se arrastando, né? Não é mesmo? Então a gravidade no nosso planeta ela é ideal para a vida humana na Terra. Quem criou isso? Será que foi o acaso? Será que tudo isso aconteceu por acaso? Será que não teve uma inteligência por trás? Se você refletir sobre tudo isso, você vai chegar ao entendimento de que existe um ser inteligente que fez tudo isso. Por isso que eu estou dizendo isso. Outro exemplo do macrocosmos. A Terra, o nosso planeta Terra, gira em torno do Sol dentro de um eixo, né? Uma órbita elíptica dentro de um eixo de rotação e de translação, de um movimento de rotação e de translação. Dá aqui um exemplo. Se a Terra sai pouquinha coisa, centímetros, para trás do Sol, esse planeta não teria vida, porque morreríamos todos congelados. Centímetros para perto do Sol, nós torraríamos, morreríamos queimados, não haveria condição de vida. Então o clima, apesar de estar tanto mudado, né, ele é ideal para a vida na Terra. O acaso cego não conseguiria isso. Para você ter um pouco de ideia da imensidão que é esse universo mostra um pouco da cara de Deus, porque como diz o ditado, quem contempla a criação, quem contempla a obra, contempla também o artista. Então eu quero falar um pouquinho aqui para vocês
desse universo. Porque o universo mostra, assim, um pouco da cara de Deus. Então, veja. Velocidade da luz. Já ouviram falar na velocidade da luz? Einstein já conseguiu provar que nós jamais conseguiremos viajar na velocidade da luz. Mas se pudéssemos viajar na velocidade da luz, veja, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros é a distância da Terra até a Lua, 290, 300 mil. E um segundo é o tempo de você dizer duas palavrinhas. 1.000. Disse 1.000, já está, saiu daqui na Terra, já está na Lua. Em um segundo. 300 mil quilômetros. Aí, nós temos bilhões e trilhões de galáxias. Para chegarmos à galáxia mais próxima da Via Láctea, levaríamos milhões de anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Isso é inimaginável. Por isso eu disse, Einstein provou que jamais conseguiremos viajar na velocidade da luz dentro de um corpo material. Não dá. Não dá. Não temos tecnologia para isso e talvez nunca teremos. Veja, mais de 1 milhão de anos viajando na velocidade da luz para chegarmos até a nossa galáxia mais próxima, que é Andrômeda. E existem bilhões, trilhões de galáxias. Isso mostra um pouco do rosto de Deus. E a órbita elíptica dos planetas, tudo no mais perfeito movimento, na mais perfeita ordem, nos leva, claro, a entender que o Deus eterno existe e foi uma inteligência superior, a inteligência dele que criou tudo isso. Tá entendendo? Falando um pouco de microcosmos agora, nosso corpo humano. Existem vários cientistas, médicos, né, que já ganharam prêmios prêmio Nobel dentro da medicina, e a maioria dos prêmios Nobel de medicina foi tudo em cima da microbiologia. Por quê? Veja, eles estudam sobre as células humanas, o microcosmos, e nunca chegam a um fim absoluto, nunca chegam a desvendar tudo, porque, veja, descobriram a célula, estudaram mais, descobriram que dentro das células existem muitas outras coisas, prótons, elétrons, mil coisas, e nunca chegam ao fim de tudo. Por isso ganham prêmios Nobel aqueles que chegam mais longe. Isso chega ao entendimento de que há uma inteligência por detrás. Por exemplo, ainda no nosso corpo humano, o padre Paulo Ricardo, ele tem uma comparação que ele diz assim: nós, seres humanos, nós não enxergamos com o nosso ouvido, com a nossa orelha. Nós não ouvimos com os nossos olhos. Nós não falamos com os nossos cotovelos, literalmente, porque tem pessoas que falam pelos cotovelos aí, né, metaforicamente falando. Mas veja, tudo está na mais perfeita ordem. Por exemplo, a nossa face. Se nós formos abrir nosso olho, há homens e mulheres muito bonitas, modelos, etc. Se formos tirar a parte da frente do nosso crânio, globo ocular, gente, que coisa horrível, já viram isso? O ser humano só na carne aqui, só no... É uma coisa horrorosa. Deus, a impressão digital, por exemplo, não existe outra igual.
O acaso não seria capaz de criar isso, de fazer isso. A nossa retina, hoje existe scanner de retina até para você sacar dinheiro, para você ativar e desativar o alarme de alguma residência ou de alguma empresa, tudo por scanner de retina para você abrir um cofre. Scanner de retina, por quê? Porque a retina só existe uma. Aliás, não existe outra igual. Você está entendendo? Deus criou tudo na mais perfeita ordem. O acaso não seria capaz disso. Os ateus dizem, tudo aconteceu por obra do acaso. Deus não existe. Deus é uma fantasia. Para com isso. Yuri Gagarin. Quem foi Yuri Gagarin? Yuri Gagarin foi o primeiro astronauta russo a chegar lá no espaço, a estar no espaço. E quando Yuri Gagarin olhou para a Terra, primeiro um pouco da história de Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, ele foi educado no Instituto de Ateísmo Soviético. Então, quando ele chegou lá em cima e olhou para a Terra, a primeira frase que ele disse: Deus não existe. Os ateus são assim. Eles acham que tudo foi obra do acaso. Mas se nós formos analisar a ordem das coisas, do macro e do microcosmos, nós vamos chegar sim ao entendimento de que Deus existe. Tá bom? Continuando mais um pouquinho, parágrafo 33 aqui, na página 23 do Catecismo, um pouco sobre Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Santo Agostinho agora. Então vamos lá. Parágrafo 33. Ou melhor, 32. Santo Agostinho, ele viveu em Hipona e ele caminhava muito pela praia e tinha muito contato com a natureza. Então veja o que ele disse aqui, uma frase dele. Diz Santo Agostinho: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades. Todas elas te respondem: olha, olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo? Não sujeito à mudança? Então veja, o que Santo Agostinho está dizendo aqui? Como eu já disse, quem contempla a obra contempla o autor da obra. Interroga o mar. Nossa, o mar, gente. Quem não fica encantado com o mar quando vai para a praia, pega a melhor câmera fotográfica, tira lá o seu selfie, faz a foto com o mar lá, porque acha bonito. Interroga isso. Interroga esse bonito que é o mar. Você vai chegar ao entendimento de que Deus existe. Olha para o céu, interroga o céu, as estrelas, como eu já disse. Esse imenso universo. Interroga dentro de você, no seu pensamento. Interroga o universo. Com toda essa reflexão que eu já fiz sobre a velocidade da luz, sobre a órbita dos planetas, interroga. Você vai chegar ao conhecimento de que Deus existe. Agora, chegar ao conhecimento de que Deus existe é uma coisa, e compreender a Deus é outra coisa. Eu quero falar um pouco de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tem as 5 vias de conhecimento de Deus. Isso que eu falei um pouquinho agora, né, do movimento, dos planetas e tudo mais, mas queria falar de uma das 5 vias. A contingência. A contingência, São Tomás de Aquino diz que podemos chegar ao conhecimento de Deus através da contingência. O que é contingência?
É aquilo que eu falei no começo. Se eu existo, é porque eu tive um pai e uma mãe que se conheceram, enfim, casaram-se, tiveram o relacionamento e eu estou aqui. Aí nós chegamos ao conhecimento de que nós somos contingentes, nós precisamos de alguma coisa para estarmos, de alguém, de alguém e de alguma coisa para estarmos vivos, para estarmos aqui nesse planeta. Aí nós refletindo sobre isso, nós chegamos ao entendimento de que Deus é incontingente. Se basta por si mesmo, né? Não depende nem de nada, nem de ninguém para existir. É o mais longe que nós podemos chegar ao conhecimento de Deus, tá? Porque diz Santo Agostinho. Quero encerrar agora essa reflexão sobre Deus falando um pouquinho de um sonho que Santo Agostinho teve. Santo Agostinho escreve isso nas Confissões, no seu livro, né? As Confissões de Santo Agostinho. Certa vez ele sonhou que ele estava caminhando na praia, né? Teve um sonho. Estava caminhando na praia e, bom, nesse sonho ele se deparou com algo que deixou ele estarrecido. No sonho, ele viu um garotinho, cerca de 4, 5, 6 anos de idade, fazendo um buraquinho na areia, buraquinho pequenininho, e ele tinha um caneco, um copo pequenininho. Esse garotinho, ele saía daquele buraquinho, ia até o mar, enchia aquele copinho, voltava, despejava a água do mar naquele buraquinho, pegava a água do mar, voltava e assim inúmeras vezes, repetidas vezes, fazia isso, não parava, fazia isso, não parava. Santo Agostinho chegou até ele e disse: "O que estás fazendo?" O garotinho respondeu: "Tento colocar todo esse oceano nesse buraquinho." Santo Agostinho disse: "Estás louco? Jamais conseguirás tal coisa." Santo Agostinho se debruçava sobre as coisas de Deus, tentando desvendar o mistério da Santíssima Trindade, tentando entender quem era Deus. Qual foi a resposta daquele garotinho? É mais fácil eu colocar todo esse oceano dentro desse buraquinho do que o senhor chegar a compreender a Deus, os mistérios de Deus. Então veja, aí surgiu aquela frase histórica de Santo Agostinho que chegou até nós, né? Ele disse: Deus não é para ser compreendido, é para ser adorado e ponto final. Podemos ter lá a nossa pós-graduação, mestrado, 5, 10, 20 doutorados em teologia, jamais chegaremos a compreender quem é Deus na sua essência. Jamais, por exemplo, a Santíssima Trindade não cabe da nossa cabeça. Nós temos uma capacidade de raciocínio, nosso cérebro. Nosso cérebro tem uma capacidade de raciocínio de 5, 10%. Nem se chegássemos a 100% de capacidade de raciocínio do cérebro, desvendaríamos quem é Deus. Só vamos saber disso na eternidade. Tá bom? Então, Deus é para ser adorado e não compreendido. Agora, podemos chegar ao entendimento de que Deus existe e ele existe sim, tá bom? Deus abençoe a todos. Amanhã nós voltamos com um pouquinho mais de conteúdo sobre o Catecismo da Igreja Católica, continuando aqui dentro do Credo Niceno-Constantinopolitano, falando um pouquinho mais de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, abençoada noite a todos, até amanhã. Deus abençoe.